Outra questão do TRT, primeira região 2011. Prova atual, para quem vai fazer o TRE no Nordeste, o importante é trabalhar o estilo de banca FCC. Então, essa caiu. A FCC faz mais questões para tribunais. Então, não importa se é TRF, se é TRT, se é TRE, é aprender o estilo, formato FCC. Então, essa questão caiu no TRT da primeira região, 2011. Questão 64. No processo de microfilmagem, aí eles exibem um símbolo, que é como se fosse um livro aberto, em páginas, e uma letra R no meio. Aliás, em uma das páginas. Isso significa o quê? Significa que a resposta está na letra A, repetição de imagem. Se houver dúvida do aluno quanto ao que a gente chama a respeito disso de sinalética, isso aí são símbolos usados no meio do processo de microfilmagem. Esses símbolos são convencionados pela ISO 9878, e vocês podem dar uma olhada na parte de complementação que eu dei na legislação arquivística, na resolução 10 do CONARC, que trata de todos os símbolos obrigatórios a serem adotados a partir do lançamento dessa ISO 9878 em todo o processo de microfilmagem de documentos. Porque eles indicam início, fim de rolo, se um rolo continua do outro, se um rolo é continuação do anterior, em que estado está o documento microfilmado. Isso tudo ajuda o pesquisador a saber lidar com o que ele vai se deparar antes da imagem propriamente dita que vai aparecer diante da tela para ele. Então, quando a gente encontrar um símbolo assim com a letra R, isso significa repetição de imagem. Gabarito correto para essa questão, letra A. Próxima questão. Também do TRT da primeira região de 2011. Questão 69. A maceração corresponde à eliminação de documentos por... A resposta correta para essa questão é letra B de bola. Imersão em líquido. Por quê? Existem uns processos de eliminação sugeridos, até inclusive em tabela de temporalidade do CONARC. Macerar, você vai fazer a imersão do documento em um líquido, onde ele vai ficar mais fácil de se deteriorar, de se desintegrar, tendo certeza que destruiu toda a informação ali possível. Fragmentar é você rasgar mecanicamente, ou você coloca numa dessas máquinas que trituram papel, mas a maceração é colocar num líquido para que o documento fique mais sensível, mais mole, de repente você usa de alguma força para desmanchá-lo e ter certeza de que ele foi eliminado e que toda a informação foi destruída. Próxima questão. Questão 70. Dentre as medidas favoráveis à conservação de documentos em suporte papel, recomenda-se. Vamos ler. Letra A. Impermeabilização das áreas de cobertura do edifício. Letra B. Umidade relativa entre 65% e 75%, com variação mensal de mais ou menos 10%. Letra C. Fumigação semanal das prateleiras e gavetas. Letra D. Incidência direta da luz do sol sobre as estantes. E letra E. Temperatura média de 15 graus Celsius com variação diária de mais ou menos 5 graus Celsius. Nossa, essa questão tem vários absurdos no que diz respeito às alternativas para os candidatos marcarem. Então, o que acontece? A letra B, a umidade relativa não pode ser entre 65% e 75%, porque ela está muito alta. A umidade, o padrão dela ideal é manter a umidade relativa do ar, a chamada URA, né, abreviadamente, ela é considerada ideal entre 40% e 60%, nada abaixo nem acima disso.
E não pode ter essa variação que eles estão colocando aqui. A umidade tem que ser constante, assim como fica uma dica, a temperatura também. Fumigação semanal das prateleiras e gavetas. Está errado, não se faz fumigação semanal, se faz periodicamente, mas é uma vez no ano, de 2 em 2 anos, dependendo da necessidade, porque fumigação é a mesma coisa, é aplicada em documentos e não em prateleiras e gavetas. Fumigação é a chamada desinfestação, é o combate a insetos que possam vir deteriorar os documentos, mas se joga o produto no documento, não nas prateleiras e gavetas. E não é com essa frequência preconizada aí pela alternativa C. Letra D. Incidência direta da luz do sol sobre as estantes. Também está completamente errada. Por quê? Luz do sol, tanto luz natural quanto luz artificial, as lâmpadas fluorescentes e incandescentes, não podem incidir diretamente sobre os documentos, porque prejudica a conservação do suporte e, consequentemente, pode deteriorar a informação contida no suporte. Então, está completamente errado. E letra E, temperatura média de 15 graus Celsius com variação diária de mais ou menos 5 graus Celsius. Também está completamente errada pelo fato de que a temperatura média não pode ser de 15. Alguns autores na literatura consideram ideal entre 20 e 24, não ultrapassando 25. Alguns outros consideram o mínimo 18 a 22. Então, trabalhem com uma margem ampliada entre 18 no mínimo e estourando 25 no máximo. Abaixo disso, não pode colocar o documento, porque isso resseca o documento, isso deixa ele trincado e não pode variar. Como eu já falei, temperatura e umidade são fatores, temperatura, umidade são fatores de manutenção constante, uniforme nos arquivos, assim como o controle da luminosidade. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra A impermeabilização de áreas de cobertura do edifício. Por quê? Para impedir que, em caso de chuva, haja infiltração que possa causar danos aos documentos, molhá-los, encharcá-los e possibilitar o surgimento de fungos e outros micro-organismos. Vamos adiante. No âmbito de mais questões da FCC, vamos tratar das questões do TRF da segunda região, que caíram no ano de 2007. Questão 31. Na organização dos documentos de arquivo, constitui medida coerente com o princípio da proveniência levar em conta a resposta correta. Então, de acordo com o princípio da proveniência, levado em conta na organização dos documentos de arquivo, a resposta correta está no slide seguinte. Letra D. Volte no slide anterior para você conferir a resposta. É a competência e as atividades do órgão produtor. Por quê? Competência e atividades do órgão produtor, como eu disse no slide seguinte, tem um comentário. O princípio da proveniência ele é relacionado à origem do produtor, ou seja, o acumulador desses documentos. Quem produz e recebe esses documentos ao longo do exercício de suas atividades. Levando-se em conta que este é um princípio intimamente ligado ao organograma da instituição, ou seja, ao que a gente chama de estrutura orgânico-funcional. Então, a proveniência, ratificando aqui o que já foi dito inicialmente na abordagem da teoria arquivística, o princípio da proveniência, ele é um princípio que leva em consideração a origem, a competência das atividades da instituição, ou seja, do produtor, do acumulador dos documentos. E é um princípio, lembrando, intimamente ligado à estrutura orgânica, ao organograma da instituição. Próxima questão. Questão 32, também relativa ao TRF de 2007, da segunda região. A renomada arquivística
A renomada arquivista Luciana Durante, da Universidade de British Columbia, no Canadá, reconhece na diplomática a ciência que, tendo sido originalmente desenvolvida para determinar a autenticidade de certos diplomas, acabou por implementar um sistema sofisticado de ideias sobre a natureza dos documentos de arquivo, sua gênese e composição, seu contexto organizacional, social e jurídico. E estabelece um paralelo entre a diplomática, que examina os documentos como entidades individuais, e a arquivologia, que considera os documentos como... Próximo slide, a resposta. Letra B, slide anterior, o que diz a letra B? Agregações. Voltando ao comentário do slide, a diplomática, ela surge na Idade Média num contexto de se atestar a autenticidade, ou seja, havia muita falsificação de documentos. E verificava-se se os documentos realmente estavam no suporte correto, se cada tipo de documento continha as partes pertinentes que um documento naquele sentido tinha que ter para saber e se foi assinado pela autoridade competente para fazer valer aquele conteúdo. Então, a diplomática e a arquivística são auxiliares umas às outras, só que a diplomática analisa os documentos individualmente para testar a autenticidade. Enquanto ela se atrela à arquivologia em parceria para verificar a autenticidade do documento, ela não analisa os documentos individualmente, porque o caráter arquivístico é examinar documentos pelo conjunto, pelas agregações, ou seja, conjunto de documentos. Então, está a aplicação da mesma disciplina, só que sob o caráter arquivístico ela assume um contexto diferente. Ela verifica a autenticidade dos conjuntos, não dos documentos individualmente. Então, é o que está no comentário junto com o gabarito, letra B. E aí eu digo que os arquivos, diferentemente da diplomática, tratam os documentos pelo conjunto aos quais eles pertencem, o qual reflete as atividades, as funções, as estruturas dos órgãos, dos seus conteúdos, mantendo entre si uma relação orgânica dentro desse conjunto ao qual os documentos pertencem. Então, não se trata o documento de forma isolada em arquivos, mas sim em conjunto, porque se um documento for retirado do conjunto ao qual ele pertence, ele está desrespeitando a proveniência, o respeito aos fundos, ele perde a sua identidade arquivística junto ao conjunto do qual ele faz parte. Vamos à próxima questão. Questão 34. Considera-se fechado o fundo, perdão. Vamos ler as alternativas. Fundo fechado é o quê? Que também já foi dito aqui na parte teórica. Fundo fechado é aquele ao qual não são acrescentados novos documentos em virtude da supressão da unidade produtora. É aquele que aceita documentos provenientes do arquivo intermediário de acordo com a tabela de temporalidade. Letra C. Cuja eliminação foi recomendada no processo de avaliação depois de microfilmados os documentos originais, que preserva documentos reservados e sigilosos não acessíveis ao público, que recebe sistematicamente novos documentos em razão de convênio firmado com a unidade produtora. Bom, a única resposta possível para essa questão relativa ao que se trata de fundo fechado é a letra A. É aquele em que a instituição encerrou as suas atividades, ok? E não recebe novos documentos. Tem uma massa documental limitada na quantidade e os documentos são limitados na quantidade enquanto do funcionamento daquela instituição. Também com a cronologia, ou seja, eles têm uma data inicial e final de produção dessa massa documental acumulada pelo acervo. Melhor resposta, letra A para essa questão.